Associação de resistores. Não é resistores, é geradores. Ah, isso é muita associação, gente. Cabeça já tá como? Então é o seguinte. Associação de geradores. Então, assim como tinha os resistores que a gente viu, né? Por exemplo, os geradores também podem ser associados em série, em paralelo, ou uma combinação de ambas, ou seja, misto. E aí, né, eles podem ser associados dessas três formas, e cada associação ela pode ser representada por um gerador o quê? Equivalente. Assim como a gente tinha lá nos resistores. No resistor a gente tinha o quê? Em série, a gente separava, né? Pegava esses em séries, fazia um processo e pegava uma resistência que era equivalente a todas elas. Em paralelo, a gente fazia a mesma coisa, né? A gente pegava aquelas resistências em paralelo e pegava uma resistência que era equivalente a todas elas. Aqui, quando a gente fala de associação de geradores também, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai representar isso através de um gerador equivalente, né? O efeito desse gerador equivalente no circuito é como associação real do conjunto de geradores. E aí, associação em série. Bom, a associação em série, né, permite aumentar a potência útil fornecida ao circuito. Então, vamos analisar aqui. Então, em série, o que acontece? Aumenta a potência útil fornecida ao circuito. Por quê? Bom, já vamos descobrir. Pois aumenta a DDP. Potência U vezes I, né? Ou seja, você aumenta a DDP. E aí, entre os extremos da associação de geradores. É comum esse tipo de ligação em lanternas. Se vocês repararem, né? Lanternas, vocês vão ver lá, né? Rádio e diversos aparelhos alimentados por pilha, né? Então, por exemplo, na pilha, vocês podem ver, deixa eu ver, uma lanterna. A lanterna também é uma boa. Carrinho, né? Eletrônicos, né? A maioria, controle, né? Não, se bem que controle não é em série, em paralelo. Não, mas se bem que tem controle também que é em série. Tem controle que é em série também. Então, o que acontece? Por exemplo, da pilha. A pilha, se vocês repararem, às vezes, né? Tem lanternas aí que são duas, né? Duas pilhas ligadas em série, né? Pra que a gente faz isso? Para aumentar a diferença de potencial e a potência útil ali. Beleza? E aí a ligação em série de geradores é feita de modo que o polo positivo de um gerador se conecte ao polo negativo de outro gerador. A figura aqui, né, representa pilhas associadas em série. E o que vai acontecer quando a gente associá-las em série? Né? Essa combinação de geradores pode ser simplificada e representada por apenas um gerador equivalente. Tá? Então as características da associação em série são: a intensidade da corrente é a mesma em todos os geradores. Claro, são os mesmos geradores. E a fém da associação é a soma das fens. Tá? Então nesse caso, né, se vocês repararem que vocês têm uma lanterna, né, cada pilha, vamos supor, 1,5 volts, né, e você vai ter aquela lanterna ela precisa de quantos volts? 3 volts para funcionar, ou seja, duas pilhas de 1,5 volts. Tá bom? Beleza? Então é isso. Então quando a gente pega a associação das fens, né, de geradores associados em série, a gente está fazendo, na verdade, a soma das suas fens. E aí, a DDP dos terminais extremos da associação é dada pela soma das diferenças de potencial de cada um dos geradores. E, além disso, a soma dos potenciais fornecidos para cada um do gerador associado é a potência fornecida ao circuito externo. Também vai ser o somatório, tá? Pera aí, deixa eu tirar minha foto aqui, aqui. Então isso também vai ser o somatório das suas potências úteis, né? Se a gente tem a DDP a mesma, se a gente tem a corrente a mesma, a potência nada mais vai ser do que o somatório, né, de todas essas potências ali. De modo equivalente, a soma das resistências internas dos geradores também associados é igual à resistência interna do gerador equivalente. Tá? Então, a gente vai ter DDP, beleza? A gente vai ter associação de DDP, associação de fém, a gente vai ter associação de potência e ainda vai ter associação de resistência interna. Então, nesse caso, a resistência interna aumenta, sendo uma desvantagem desse tipo de associação, tá? No entanto,
a vantagem oferecida pela potência supera a desvantagem do aumento da resistência interna. Beleza? Então, nesse caso, o que vai acontecer, né? Você vai colocando em série, mas você vai aumentando a resistência interna, né? Então, quando você tem essa resistência interna, né, que você vai fazer depois a potência útil, essa resistência interna que foi aumentada, né, como a gente tem lá, a potência vai ser E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Se você tem esse Rzinho maior, você vai ter uma diferença maior ali naquela potência. Só que acaba, né, que a Fem somada acaba aumentando isso aí de certa forma, e aí faz com que, né, essa potência que foi acrescida, né, seja uma vantagem em relação à resistência que foi ali, no caso, uma desvantagem, tá? Ela acaba sendo maior, mas mesmo assim ainda fica meio complicado ali para a potência, né? Mas já que supera essa desvantagem da resistência, por enquanto tudo suave, tudo tranquilo, tá? E aí, vamos para a associação em paralelo. Bom, então associação de paralelo. Na associação em paralelo de geradores elétricos, os polos positivos dos geradores são ligados ao mesmo ponto do circuito, né? É feito com os polos negativos. Lembra da situação da associação de resistores em paralelo? Lembra, né? Tem certeza, lembra? Então tá bom. Então, obviamente, um ponto diferente, caso contrário, ocorreria um quê? Um curto. Tá? Então essa é a ideia que eu dou para vocês. Polo positivo, positivo, negativo, negativo. Inverteu? Eita! Não é indicado? Não é indicado, não é indicado. Não é indicado. Então, esse tipo de associação só é conveniente quando os geradores têm forças eletromotrizes iguais, né? Caso contrário, haverá dispêndio inútil de energia. Então, ó, por que isso, Wanderson? Né? Por que isso? Se você tem uma diferença, né? Se você tem uma diferença tanto lá na associação resistores, quando a gente via, a gente sempre vê que a REC ela sempre vai ser menor do que o menor resistor, né? Do que o menor resistor ali no caso dos que estão em paralelos. Sempre, tá? Então, se você tem ali um de 5 e um de 10, a resistência equivalente vai ser menor do que 5. Se você tem um de 10, um de 5 e um de 20, quando você fizer a resistência equivalente vai dar um valor menor do que 5, tá? Então, no caso, né, no caso ali dos geradores, né, com forças eletromotrizes diferentes, iria gerar um dispêndio inútil ali de energia, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca todos eles iguais. Vai dar menor? Vai dar menor, mas vai ser melhor, tá? Então a associação em paralelo de geradores também aumenta a potência elétrica fornecida ao circuito. Então, tanto a associação em série quanto a associação em paralelo, elas vão aumentar a potência elétrica fornecida ao circuito. Só que, no entanto, o aumento deve-se à diminuição da resistência interna equivalente. Então, lá, quando a gente tinha na associação em série, o que acontecia? A gente aumentava a resistência interna. Só que a potência acabava aumentando não por causa da resistência, mas sim aumentava por causa de quem? Né? Por quem? Por causa da DDP. Então, como a DDP ia aumentando, né, esse aumento da DDP acabava sendo maior, né, a sua relação acabava sendo maior do que o aumento da resistência interna. E aí aquela questão da vantagem e desvantagem que nós falamos. Já aqui não. Aqui, quando a gente tem associação em paralelo, a potência também aumenta. Só que aqui o aumento dessa potência está ligado nada mais nada menos do que a diminuição da resistência interna. Beleza? Então, associação em paralelo, associação em série. Associação em série, aumento da potência. Associação em paralelo, aumento da potência. Qual a diferença? Na série é dado esse aumento pelo aumento da DDP. Já na associação em paralelo, a gente vai ser, né, vai ter esse aumento de potência, mas vai ser em relação ao quê? A diminuição ali, né, da resistência interna. Beleza? Tranquilo? Beleza. E aí, a figura a seguir
ilustra a ligação em paralelo. Então aqui são 3 pilhas em paralelo, beleza? E aí, polo positivo, polo negativo e gerador equivalente, né? A nossa querida força eletromotriz equivalente ali, né? E aí, as características da associação em paralelo são: a corrente elétrica é dividida entre os geradores, assim como a gente viu lá na associação de resistores, né? Então ali a corrente vai ser dividida e a fém do gerador equivalente é igual àquela de cada uma dos associados. E aí, ó, a fém do gerador equivalente é igual àquela de cada um dos associados. Então, se a gente tem lá equivalente é igual a fém, então a gente tem, como a gente já viu que a gente vai ter geradores iguais, né? Como a gente já viu que vai ter geradores iguais, então se você tiver ali uma associação de resistores em paralelo e você tiver E1, E2, E3 e E4, né? E todos eles, claro, iguais, a equivalente deles vai ser quem? É equivalente, que é igual a E1, que é igual a E2, que é igual a E3, que é igual a E4. Então, quando a gente tem associação de geradores, né, em série, o que a gente faz? A gente soma as féns. Beleza? Quando a gente tem associação em paralelo, o que a gente faz? A gente mantém, né? A gente mantém a fém de uma, né, de uma dessas, né, dessas féns associadas ali em paralelo, né? Por quê? Todas vão ser iguais. Beleza? E não como a gente fazia na parte de associação de resistores. O que a gente fazia? Se a gente tinha resistores iguais, a gente pegava aquele número de resistores, né? Pegava o seu valor de resistência e dividia pelo número de resistores, né? Para resistores iguais. Aqui não. Aqui a gente vai pegar como essas féns vão ser iguais. A gente vai pegar qualquer uma e vai dizer que ela vai ser a fém equivalente. Beleza? Então, ó, a resistência equivalente, né? A resistência equivalente do conjunto de geradores é dada pela soma dos inversos das resistências de cada um dos geradores, né? Resistência equivalente. Então, a associação de resistores mantém o que a gente já sabe, né? Na associação de resistores em paralelo, 1 sobre R, né, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai. No entanto, se a resistência interna de cada gerador for igual a R, a resistência equivalente de N geradores vai ser igual a R sobre N. A gente também já sabe disso. Tá? Beleza? E aí, exemplo, né? Vamos para o nosso exemplo. Então a figura aqui representa o esquema de um circuito com uma lanterna de 3 pilhas idênticas, tá? Esse desenho aqui não veio no exercício não, tá? Só para dizer carro que você... Esse aí fui eu que fiz. Eu achei que ficou mais bonito da forma com que eu fiz, né? Então associados em série com o polo A e B, uma lâmpada L cujo filamento tem resistência de 10 ohms, né? E uma chave interruptora CH ali. Então a DDP entre A e B, né? A DDP entre A e B é de 4,5 volts e 4 volts quando a chave está, né? Então 4,5 é quando ela está aberta e 4 volts quando ela está fechada, respectivamente. Calcule a fém, né, de cada pilha. Então nós temos 3 pilhas, né? Nós temos 3 pilhas e, né, são as mesmas 3 pilhas. Quando, né, quando essa chave está aberta, a DDP é de 4,5 volts. Quando ela está fechada, é de 4 volts. Beleza. Então, são 3 geradores, né? São 3 geradores. E aí, bom, quando está fechado, o AB é igual a EQ. O que é EQ? É a força eletromotriz equivalente. Então, quando está aberta, isso aqui é igual. E aí é o seguinte, a diferença de potencial entre A e B, né, é de 4,5. Só que quem é essa força eletromotriz equivalente? Né? É igual a E1 mais E2 mais E3. Já que nós temos 3 geradores ali em série. Tranquilo? Então, mole pra gente, né? Considerando que esses 3 caras têm resistência interna iguais e tem
né, força eletromotriz iguais, já que são 3 pilhas idênticas, né, a gente pode muito bem pegar isso aí, dizer que E1 é igual a E2, que é igual a 3, e aí chama de X ou algo do tipo, e acha a Fem de cada uma. Então, ó, levando em consideração que E1 é igual a E2, que é igual a E3, então E, né, de cada pilha ali vai ser 4,5 dividido por 3, que é igual a 1,5 volts. Então, a Fem de cada pilha, até agora, molha pra gente 1,5 volts. Agora, a intensidade de corrente no circuito com a chave fechada. Então, com a chave fechada, a gente vai ter isso aqui, ó. A diferença, né? A diferença de potencial vai ser de 4 volts entre A e B quando a chave estiver fechada, tá? Mas quando a chave tiver, né? Quando a chave tiver aqui fechada, a gente vai ter a lâmpada também, né? A gente vai ter a lâmpada também. Então, o que a gente teria que fazer aqui, né? O que a gente teria que fazer? Teria que considerar a lâmpada? Claro, ela tem uma resistência. Então vamos considerar ela, vamos trabalhar com ela. E aí, então qual é a intensidade da corrente no circuito com a chave fechada? Então, ó, esses caras aqui, né, eles são os geradores, né? Eles são os geradores. E aí, no meu circuito fechado, ele me fala o seguinte, olha, no circuito fechado, eu vou ter que a DDP é igual a 4 volts. Vai ser igual a resistência, mas que resistência é essa, Vandos? A resistência da lâmpada, vezes a corrente do circuito. E aí, né, a nossa DDP é 4. A resistência da lâmpada ele deu, que é de 10 ohms. E aí nós vamos ter a corrente do meu circuito, que é igual a 0,1 ampere. E aí acabou? Não, não acabou. Agora a gente acabou de descobrir a corrente do circuito. Se descobrimos aqui qual é a corrente do circuito, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente sabe que essa DDP, né? A gente sabe que essa DDP vai ser igual a E menos R vezes I. Beleza? Só que esse nosso E aqui, na verdade, é o E equivalente. Beleza? E nosso R vezes I vai ser o R equivalente. E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui, né? O que a gente vai fazer aqui? Essa nossa DDP, por enquanto, né? Essa nossa DDP, por enquanto, tá bem tranquila. O grande problema pra gente aqui vai ser o quê? Bom, quem é esse E equivalente? A gente já sabe, né? A gente já colocou ali, ó. Esse 4 volts vai ser o E equivalente. O E equivalente nós já não calculamos, né? O E equivalente, né? O E de cada um é 1,5. Então o E equivalente é o que ele me deu com a chave aberta, né? Que é igual a 4,5. Beleza. Até aí. E quem é o R, né? Quem é o R? Não é o R, é o R equivalente. Então, o que é o R equivalente? Não está em série? Nós já vimos que quando está em série a gente não faz o somatório. Então isso aqui, ó, é 3 vezes Rzinho de cada um lá, ó, vezes a minha corrente, que é igual a quanto? 0,4. Tá? Aí eu vou pra galera, ó. Aí eu vou pra galera. 4, né? É igual a 4,5 menos 3 vezes 0,4. Então, 1,2 Rzinho. Dá 1,2? Dá 1,2. Dá 1,2. Não dá? Vai dar 1,2. E aí, isso aqui vai dar, passa para o outro lado, menos 0,5 é igual a menos 1,2 Rzinho. Então, Rzinho vai ser 0,5, então vai ser 5 sobre 12 ohms. Beleza? Então é isso, né? Então, quando a gente tem o circuito ali, a chave, nossa chave aberta, o que a gente tem? A gente tem o gerador, né? A gente tem o gerador. E quando a gente tem a nossa chave fechada, né? Quando a gente tem a nossa chave fechada, a intensidade ali, né? A intensidade da corrente
né, a gente pode calcular muito bem ali, porque a corrente, né, que vai passar pela lâmpada vai ser a mesma corrente que vai passar pelos geradores, né? Lembrando que quando a gente for fazer os geradores, o gerador equivalente, então é mesmo que a gente substituísse essa situação aqui, né? Deixa eu botar aqui em cima, por essa situação, ó. Com a chave fechada, a gente vai ter aqui, ó, a lâmpada, ó, aqui o ponto B, e aqui, ó, ponto A, tá? A chave tá fechada. E aí, ó, quem é esse E? Esse E aqui, ó, na verdade, ele é igual a 3E. Então, né, esse é o nosso gerador e a nossa resistência interna que tá aqui, ó, na verdade, isso aqui é igual a 3Rzinho. Então, a gente pegou esse circuito e transformou nesse circuito aqui. Tranquilinho? Suave na nave? Beleza, então, beleza. E aí, para finalizarmos a nossa brincadeira, né? Para finalizarmos a nossa brincadeira, nós temos duas pilhas, né? Uma de 1,5 volts, né? E a resistência interna dela de 0,5 ohms. E elas são associadas de dois modos diferentes, né? Ligadas uma aqui em série e a outra em paralelo. Sendo que a segunda está ligada, né, é um resistor de 2 ohms. Elas estão em paralelo e ainda estão ligadas a um resistor de 2 ohms. Calcule a intensidade da corrente no resistor em cada uma das associações. Tá? Então no primeiro elas estão em série, né, e logo em seguida elas estão em paralelo com outro resistor. Beleza? Aparentemente. E depois na segunda situação elas estão em paralelo e depois elas estão meio que em série, né, com uma outra resistência. Beleza? Tranquilo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Chorar. Mentira, mentira, tô gastando. Não precisa chorar não, precisa chorar não, precisa chorar não. Tô gastando, não precisa chorar não. Então é o seguinte, galera. Na primeira situação, né, vamos botar aqui primeira situação. Volta aqui, filhote. Não, rapaz. Eu, bicho nervoso, ó, bicho, eu tô dizendo. Primeira situação. Primeiro caso. Primeiro caso é o seguinte. É fácil, né? É fácil a gente ver que esse gerador aqui tá em série. Se ele tá em série, né, o E equivalente vai ser igual, né, a E1 mais E2. Ambos com 1,5, nós temos 3 volts de equivalente. Beleza? E aí, a resistência interna é de 0,5, né? E, né, 0,5. Só que nós temos duas resistências internas. Então, a resistência, né, equivalente é igual a R1 mais R2, que é igual a 1. Aí é mole, né? Aí é mole, porque a gente já pode aplicar a nossa equação. Então, ó, é igual a Rzão mais Rzinho vezes a nossa corrente. Qual é a DDP do sistema? A DDP do sistema é 3 volts. Rzão mais Rzinho é 2. Só que presta atenção, tá? Aqui já é equivalente, então não é 2 mais 0,5. A resistência equivalente agora interna é de 1, galera. Então, 2 mais 1 vezes a corrente. Então, a corrente, nesse caso, é igual a 1 ampere. Sussa. E aí, ó. Segunda situação. Deixa eu ver se eu tô na frente. Que eu sou mestre pra isso. Vou fazer o seguinte, vem pra cá. Fica aqui em cima aqui, observa de cima. Fica observando aí, ver se você vai fazer alguma besteira. Fica vendo de cima aí. Então, qual é a segunda situação? A segunda situação é o seguinte. A gente está percebendo que eles estão o quê? Estão em paralelo. Se eles estão... Rapaz, mas você é chato, hein? Obrigado. Então, se você está na segunda situação, o que você tem? Vocês têm a resistência equivalente. Então, a primeira coisa que vocês têm vai ser o quê? Ah, mas e a DDP, a FEM? A FEM a gente já sabe qual é. Né? Quando está em paralelo, o que a gente faz? A gente mantém um só. A única coisa que a gente precisa se preocupar aqui vai ser a resistência. Porque a resistência ela vai ser o quê? Em paralelo. Então, né? Então a REC
né? Tá aqui a resistência equivalente. Vai ser igual a R1, né? Tem que fazer... Na verdade, como elas são iguais, essa minha REC, né? Vai ser igual a R sobre N, que no caso são 2. Então R sobre 2, que é igual a R, que é 0,5, então isso é igual a 0,25. Ponto. Tá? Já foi. Ah, mas já foi? Mas já foi, cara. Tem quantas resistências ali? Tem 2. Quanto é que vale cada uma? 0,5. É a mesma propriedade lá de resistência, né? É REC, é equivalente. É só pegar a resistência e dividir pelo número. Você tem 2, divide por 2. Tem 3, divide por 3. Tem 4, divide por 4. Ah, é só isso, acabou. É fácil assim mesmo, tô falando pra você, pô. Tranquilo. E aí, de novo, vou aplicar isso aqui, ó. É igual a Rzão mais Rzinho vezes I. Tranquilo. E aí, quem é o E? O E, né? Cada um é 1,5, então o responsável vai ser 1,5. A gente já viu, tá em paralelo, a gente mantém. 1,5. Rzão vai ser 2. Mais... E aí eu vou botar o seguinte, 0,5, né? 0,25 eu vou botar 1/4. Por quê? Matemática básica, né? Sabe como é que é MB? Dá uns problemas aí que esse MB, rapaz... Então, ó, 1,5 vai ser igual a 8 mais 1 sobre 4 vezes I. Então, o meu I vai ser 8 mais 1, 9. Então, 9I sobre 4. 4 passa para lá multiplicando. Então, 4 vezes 1,5 dá 6. E 8 mais 1, 9. 6 sobre 9. 6 sobre 9, isso dá 2/3. Que dá aproximadamente 0,67 ohms, claro, ohms. Ohms porque se está falando de corrente? É ampere. Hein? Tô dizendo mesmo. Parece que é doido. Então, ó, é ampere, 0,67 ampere. Sussa. Mole pra gente, né? Bem tranquilinho, né? É o que eu falei pra vocês, não precisa se preocupar. Fiquem tranquilos, é só isso. Entendeu? Então a associação. Associou ali, né? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Bom, associação em série, vamos somar as DDPs, vamos somar as potências, né? Vamos somar ali, tudo ali vai ficar tudo somado bonitinho, lindão. Agora, na resistência aqui, né? Quando a gente for fazer agora em paralelo, tem que tomar cuidado. Então, a associação de geradores em paralelo, você só vai pegar um gerador, porque todos vão ser iguais, né? E você vai colocar ali. Pum, é só ele, acabou. A única coisa que a gente vai ter que fazer em paralelo vai ser a resistência interna. As resistências internas estarão em paralelo e a gente usa normal, né? Como as resistências vão ser iguais, qual é a parte mais simples? Vê qual o número de resistores que você tem ali, né? De geradores. Pega essas resistências e divide pelo número de geradores que tem. Beleza? E depois a gente vai usar ali a nossa querida fórmula, né? A gente vai usar a nossa fórmula, né? Tranquilo, de Poulet. Essa lei de Poulet, né? Usou ali a lei de Poulet. Já foi, felicidade. Abraço pro gaiteiro. Vamos pra próxima, que essa daqui já matamos. Beleza? Então é isso, galera. Espero que todos tenham uma ótima quarta-feira, né? Espero que todos fiquem tranquilos com relação à resolução dessas questões aí, com relação a esse material. Não é tão complicado assim, né? Aguardem os próximos capítulos. Nós temos matérias novas aí. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço, um beijo. E, é claro, não podemos esquecer da nossa saudação. Wakanda Forever, galera. Espero vocês na próxima aula. Abraço. Fui, beijos. Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!